Olá, pessoal. Pensando aqui comigo, com meus botões, será que depois e durante toda essa experiência, que não tem sido fácil, não é? Porque a gente está lidando o tempo todo com a finitude. Será que a maior parte de nós repensou seus conceitos, repensou suas crenças, suas atitudes? Porque a gente sabe que o século XXI, desde o século XX, na verdade, era pregado a questão da importância das coisas materiais, não é? De você ter o melhor objeto, você ter o melhor celular, ter o melhor carro, o melhor vestuário, a melhor casa. A cultura do ter. E a essência do ser, a cultura do ser, ficava acanhada, ficava escondidinha e quase sem valor algum. Aí veio esse tsunami em nossas vidas para a gente ver que todas as pessoas são importantes. Se eu não consigo alcançar essa compreensão, se eu não consigo entender que existe todo um viés por trás de conexão cósmica que eu aprendo com as pessoas que passam em minha vida, eu não tenho evoluído em nada. Principalmente se eu não consigo aprender com as pessoas mais humildes, que não tem nenhuma ostentação, que não tem carro, que não tem casa às vezes, muitas vezes, que só tem aquele vestuário pobre, rasgado, mas em contrapartida, se eu permitir, se eu der uma atenção especial a essa pessoa, eu posso estar tendo uma aula de vida extraordinária. E cada vez mais eu observo isso, que nas pessoas mais humildes reside a maior sabedoria, reside os maiores e melhores ensinamentos sobre o que de fato é viver. Eu acho que agora a gente está tendo tempo e inclusive para resgatar a nossa sensibilidade, para sair do piloto automático e prestar atenção nos detalhes, prestar atenção inclusive no que não é falado, mas que é expressado, mas que é sentido por nós e por quem está conosco. Então, que essa experiência tão devastadora, tão nevrálgica, ela consiga nos tornar seres mais humanos. Que essa experiência consiga nos trazer lições que fiquem registradas em nossa alma, mas também em nosso DNA, para sempre, porque somos seres finitos, estamos aqui só de passagem. E essa é a única certeza. E se na minha passagem eu valorizo apenas aspectos materiais, aspectos que envolvem o status social diferenciado, eu não estou aprendendo quase nada sobre a vida. É importante que nós avaliemos e que nós apreciemos e que nós nos encantemos com as pessoas simples, com a simplicidade. Certa vez eu li uma mensagem que dizia o seguinte, que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. E agora, e a cada dia, eu observo que essa frase faz maior sentido. A simplicidade é sim o mais alto grau da sofisticação. Se a gente baixar a guarda e permitir que as pessoas comuns que passam em nossas vidas, porque não passam por acaso, eu entendo que tudo tem uma conexão maior. Existe um propósito maior nesses encontros casuais, tá? Se eu presto atenção nas pessoas que cruzam o meu caminho, se eu paro para ouvir, para conversar, mesmo à distância, não é? Mas se eu ouço a necessidade do outro, se eu consigo me colocar no lugar do outro, e se eu sou uma pessoa que acolhe, aí sim, eu estou conseguindo evoluir espiritualmente. Mas se ante toda essa diversidade, toda essa tempestade e essa morbidade, eu não consigo me humanizar, certamente nunca mais eu conseguirei, porque agora a nossa vida tem estado por um fio.
E a única certeza, e cada vez mais na nossa cara, é a questão da finitude. Estamos aqui de passagem. E uma vez eu li uma história que contava o seguinte: a história de um turista que queria conhecer o homem mais sábio da cidade, que era comentado que numa casinha distante morava um sábio, né? E morava sozinho. Então esse passageiro, esse passante, esse turista, ele perguntou aos nativos onde é que residia o sábio. E as pessoas de um vilarejo, de uma aldeia, orientaram esse viajante como chegar até a casa do sábio. E as pessoas disseram: pode ir, pode chegar, que ele acolhe a todos, tá certo? Ah, então tá bom, obrigado. O viajante chegou, viu a porta entreaberta, bateu de leve na porta e o sábio estava lá e disse: pode entrar. Aí o viajante olhou a casa do sábio, só tinha uma mesinha de canto acanhada, uma coisinha pequenininha, um banquinho de madeira e uma vela acesa. Aí ele disse: nossa, falaram tanto que você é uma pessoa importante, que você é um sábio aqui da região, mas essa é a sua casa? Aí ele disse: essa é a minha casa, sim. E o viajante olhou para as coisas assim, para o nada, e disse assim: mas onde estão as suas coisas? E o sábio prontamente retrucou: e onde estão as suas coisas? Aí o viajante, todo soberbo, falou: mas eu estou aqui de passagem. E o sábio, humildemente, também respondeu: mas eu também estou aqui de passagem. Eu acho que o viajante captou a mensagem, porque a gente vive muita cultura do ter. A gente tem que ter o melhor celular, tem que ter o melhor vestuário, tem que ter o melhor carro. E aí fica valorizando os aspectos materiais em detrimento dos aspectos emocionais, espirituais, da essência, da alma da pessoa. Então a cultura do ser é infinitamente mais valorosa que a cultura do ter. E naquela velocidade frenética, a gente não estava parando para observar essas questões da importância de sentir e de absorver e de respeitar a outra alma que se aproxima da minha alma, independente da classe social. E agora a gente tem muito tempo para isso. Então eu desejo que nós consigamos nos comportar e também nos portar como esse sábio da história, que ele só tinha o essencial para ele viver, mas em contrapartida tinha muita sabedoria para partilhar, para dividir. E a ideia seria essa: a gente realmente valorizar o que importa e não esquecer, não desmerecer nenhuma pessoa que está em nosso caminho, que passa por nós, porque existe um propósito maior, sabe? E se nós prestarmos atenção, a gente pode ter uma vivência extraordinária com essas pessoas. Eu tenho prestado muita atenção, sabe? Eu acho que nada acontece por acaso. E como é que vocês estão fazendo? Boa reflexão, tá? Boa noite.